Gente, é até raro, né, aparecer aqui pra gravar algum vídeo aqui. Já faz uns 3, 4 meses que eu estou sem gravar vídeo no canal. Mas eu queria gravar por um motivo mais leve, mais tranquilo, né? Porque a gente sabe que o canal aqui é um canal focado mais no bom humor, entretenimento. Mas eu tive que abrir uma exceção, né? Porque a gente precisa dar um recado. Gente, eu sei que eu não sou um influenciador digital pequeno, né? Não tem tantos inscritos no canal do YouTube, né? Mas minha função, né? Já que tem um certo número de pessoas que acompanham a gente precisa conversar sobre um assunto sério. Enfim, claro, né? Teve a situação acontecendo no Botecão, né? A gente tava jogando GTA Santos, né, acabou aquela situação, né? Que esse dia acabou espancando a mulher lá. E a gente falou, né? Que a questão, a gente não apoia a violência doméstica. A gente aconteceu essa situação, aconteceu no jogo. Na vida real, a gente abomina esse tipo de situação. Mas uma coisa que a gente precisa comentar também é a questão da alta dos casos de feminicídio que está acontecendo no Brasil, né? E a gente não tem que ficar essa questão de, tipo, se você não tem direito de falar sobre porque você é homem. Mas enfim, nós como a gente precisa ter esse tipo de responsabilidade, de ter um pouco de bom senso. Porque uma coisa que me tá me incomodando, uma coisa que eu já comentei até com os meus pais sobre que hoje em dia vejo essa geração que é parecida com a minha, né, turma da geração Z, que parece que tem uma dificuldade imensa de ser rejeitado, cara. Porque a questão, a pessoa se declara, a pessoa é rejeitada, a pessoa vai querer descontar na mulher. Pra que fazer isso? Se você foi rejeitado por erro seu, claro, né? Você não é tudo que você vai conseguir agradar a mulher. Você tem que saber escolher a pessoa certa. Que você se entenda. A culpa não é da mulher. Não adianta descontar da mulher, porque o erro vai estar em você. Homem hoje em dia, uma coisa que vai me incomodando é que tem homem hoje em dia que tem ego muito frágil. Eu, apesar, eu tenho. Que questão? Hoje em dia, os homens têm dificuldade de reconhecer os seus próprios erros. Eu tenho essa facilidade porque eu já tomei muita canelada da vida, cara. E apesar de eu ter 22 anos. Mas a gente tem que ter esse tipo de consciência pra gente não querer ficar jogando a culpa dos outros. E esse negócio que é querendo jogar a culpa dos outros acaba gerando essa bola de neve. Isso acabou gerando esses movimentos que acabou gerando misoginia entre as mulheres, ódio às mulheres gratuitamente, só porque os caras foram rejeitados, que acabou gerando essa bola de neve na aventura do aumento dos casos de feminicídio aqui no Brasil. Então, uma coisa que eu posso falar, aproveitar que a maioria do pessoal, o público que me acompanha é homem e é jovem, de uma geração mais jovem do que eu quero conversar com o pessoal da geração mais jovem. Se você for rejeitado, não desconta na mulher. Você aproveita, faz uma autocrítica com você mesmo. O que você pode melhorar? Que tipo de pessoa mais te agrada? Tá? Pra você não descontar na mulher. Não tem a necessidade disso. Se a mulher não gostou de você, vida que segue. Você vai achar outra pessoa melhor. Eu mesmo, apesar de não ter tido relacionamento, claro, eu tô enrolado. Né? Tô enrolado. Todo mundo conhece a minha história especificamente de eu estar enrolado. Mas a questão, eu não quero forçar nada com ninguém. Se for pra ter um relacionamento com alguém, eu quero que seja de maneira natural, que as pessoas em si se entendam de forma natural também. Não quero ter um desconforto estando com a pessoa. Um relacionamento, ele dura quando ou as duas pessoas se entendem. Se as duas pessoas não se entendem, não dá certo. Então, tenham isso em mente para a geração mais jovem. Se for para você escolher alguém, escolha alguém que você sabe que vai dar certo, que você se sinta bem. Não precisa descontar a raiva na pessoa, porque isso aí não é amor de verdade. Isso é coisa passageira. Descontar a raiva numa pessoa que você ama não é amor. Não é amor. Não é amor. Então, uma coisa que tem que ser falado, já estamos no mês de março, mês da mulher especificamente. Ligue 180 se você presenciar casos de violência doméstica contra mulher. É um caso importante, a gente precisa comentar um pouco sobre também. Né? A gente tem que ter consciência dessa questão também, para que a gente consiga combater essa questão da violência doméstica, né? Porque misoginia não serve para nada. É ódio gratuito contra a mulher. Não pode ter isso. E a gente também tem que ter a consciência que se você for rejeitado, não é culpa da mulher. A culpa é sua.
Porque a gente sabe que a gente tem os nossos defeitos. Se a gente tem os nossos defeitos e a gente não percebe, a gente não vai ser rejeitado. A gente tem que ter a questão de melhorar, nós mesmos melhorarmos, para daí sim você tentar de novo. Se você tentando de novo, não tem problema. Tenta com outra pessoa. A gente vai tentando até conseguir. A gente tá. A vida, como eu sempre falo, a vida é sempre escrita a lápis. Você pode mudar ela, apagar uma coisa ou outra. Você pode reescrever dessa maneira, mas você não precisa descontar sua raiva gratuitamente em alguém. E acho que é engraçado isso só usar. Mulheres têm muitos direitos, coisas aí. Mas por que você acha que as mulheres têm muito direito? Vamos lá. A Vivi acabou apanhando bastante do ex-marido, no relacionamento anterior. Recebe menos do que o homem. E eu te pergunto, é necessário esses direitos a mais que as mulheres têm? Eu falo, porque se não fosse depender da classe política pelas forças que as mulheres que entraram no Congresso Nacional cobraram para ter esses tipos de direitos contra as mulheres, ia estar a mesma coisa de antes. Lei Maria da Penha não existiria, cobrança para ter salário igual entre homens e mulheres não teria. Então, queira você goste ou não, é necessário. É necessário. E eu não vou entrar na questão de mulher cis, mulher trans, porque não tem discussão. Mulher é do jeito que ela se identifica com você. O corpo de alguém cuida do seu corpo. Eu não tô no mérito de ficar julgando a pessoa pelo corpo, se a pessoa quer mudar de sexo. O problema é dela. O corpo da pessoa faz o que bem quiser com ele. Essa é a minha opinião, é essa. Claro, tem a questão. A gente tem que levar a questão religiosa especificamente, a questão humana do outro. A gente tem que saber separar o que é religião, o que é negócio civil. E isso que tá tendo dificuldade de separar. Porque tem gente querendo colocar a sua religião acima do que civilidade. Isso que eu acho errado. Claro, a religião é importante, a sua fé é importante especificamente, mas você não é maior do que a lei. A lei humana na Constituição vale mais do que a religião, por mais que você não goste disso. A gente não vive numa república que nem países de maioria muçulmana, que praticamente o livro sagrado deles é a Constituição do país. Tipo, o Corão é como se fosse a Constituição de fato de países de maioria muçulmana. Aqui não. Apesar da maioria ser cristã, eu sou cristão, eu sou católico, a lei mais importante que tem aqui no Brasil é a Constituição. A Bíblia também tem a questão especificamente, né, de orientar as pessoas pela fé, mas a lei mais importante que tem no nosso país é a Constituição. E muita gente está usando a Bíblia para rebater a Constituição. E isso não faz sentido. Não faz sentido. Mas enfim, coisa que a gente tem que reforçar. Pessoal mais jovem, a gente vai ser rejeitado um dia ou outra vez. Mas saiba, se você for rejeitado uma vez, fique com a cabeça para cima. Fique de cabeça para cima. Tente melhorar. Vê no que você errou, porque a gente sempre vai ter uma chance de recomeçar de novo, tá? A gente sempre tá disposto a melhorar. Eu já tomei muito fora da minha vida e não é por causa disso que eu vou ficar descontando raiva mulher na internet. Nada disso. Eu fiz muitas amizades femininas, ainda bem, né? Nunca tive nenhum tipo de briga por causa de misoginia, essas coisas aí. Não gosto desse tipo de briga desnecessária, descontar ódio gratuito de mulher. Pelo amor de Deus, eu abomino esse tipo de coisa. Até piadas que fazem de concurso misógino. Apesar de, infelizmente, rolar no meu ambiente de amigos especificamente, não vou citar não, para não gerar confusão desnecessária. Eu fico com o pé atrás especificamente, porque a questão é a seguinte: não tem problema nenhum em fazer piada, né? Desde que a piada não seja levada muito a sério. Quando a gente sabe que a gente tá num ambiente que a piada não é feita de um lugar, falar da série, sei lá, mas quando é feita uma piada com tem um tom de verdade atrás, aí eu fico com receio. Porque daí a pessoa aí não tá fazendo piada. A pessoa tá destilando preconceito gratuitamente. Isso eu acho errado. Mas, enfim. É um comunicado que eu tô dando pra vocês. Esse vídeo não vai ser editado. É mais um desabafo, uma opinião minha. Claro, você não tem. Eu tive problema com caceta, gente. Você não é obrigado a concordar comigo. Mas é um comunicado pra gente demonstrar. Pra gente falar sobre, né? E conversar com o público mais jovem que a gente consegue melhorar.
a gente consegue fazer uma sociedade que não precisa descontar áudio gratuito em mulher, em minoria especificamente, por causa de a gente ser rejeitado, tá, gente? Enfim, um vídeo mais longo para isso, né? Não queria estar fazendo esse tipo de vídeo, mas devido às circunstâncias, é um vídeo que é necessário. E é isso. Muito obrigado a todos.